São Lucas, capítulo 14. São Lucas, capítulo 14, e o versículo 16. Glória a Deus. Diz assim: porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou a seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe primeiro: comprei um campo e importa vê-lo, rogo-te que hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo, rogo-te que hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Pai celestial, lemos a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Abençoa ricamente, Senhor, que vai seguir daqui para frente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. Irmãos, é uma oportunidade que Deus tem dado para cada um de nós nessa noite, para esse banquete espiritual, né? A qual é participar da ceia do Senhor. É um ato que todos cristãos devem participar, é da ceia do Senhor, né? Então, possamos dizer, bem dizer, quase em um nível nacional, a ceia do Senhor no primeiro domingo. E nós estamos aqui pela graça e bondade do Senhor, nunca pensando que nós temos algumas qualificações, nós somos o bonzão e por isso que nós estamos aqui. Não. Se nós estamos aqui, é porque alguém um dia parou na brecha por nós. E este alguém é o Senhor Jesus Cristo, né? E nós sabemos que a graça de Deus, ela é tão grande, irmãos, para com seus filhos, para com o povo de Deus, que hoje nós temos esse privilégio de Deus, de ser chamado a noiva do Senhor Jesus Cristo. Mombrano, ele diz na mensagem ao nascer do sol, no parágrafo 70 em diante, ele diz assim: há noivas e mais noivas, tantos reclamando ser a noiva de Jesus, tantos, mas ele diz assim, tem que aparecer uma noiva pura da palavra de Deus, aleluia. E essa noiva, ela é uma noiva predestinada. O mundo religioso, quando fala em predestinação, estremece, não crê. Mas nós cremos, irmãos, que o nosso Deus não é um Deus que, eu sempre digo, que o irmão Ezequiel vai fazer algo ali, Deus vai ficar de boca aberta e falar: olha o que o meu filho está fazendo, olha o que a minha filha está fazendo. Ele não seria Deus se fosse assim. Mas antes que uma pulga desse uma piscada, Ele já sabia lá na eternidade. Antes que nós fizesse qualquer coisa, irmãos, Ele já sabia, porque Ele é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então diz o nosso profeta:
Creio que há uma noiva que é predestinada. Creio que Deus disse que Ele teria uma igreja sem mácula nem ruga. Creio em predestinação, que a noiva é predestinada. Ela terá de estar lá. Espero estar com ela. Você espera estar com Ele lá, irmãos? Aleluia. E isto é, está vendo? Estou com ela. Agora, depende de eu operar minha própria salvação para com Deus. Até estas coisas serem aprovadas de Deus. E então ser selado no reino de Deus. Está selado até o dia da redenção. Esse foi o sonho dela. Achei que foi lindo. Agora, portanto, quando ela assim faz, quando essa igreja chega a esse ponto, ou o indivíduo, reticência, a igreja estará lá. Deixa eu enfatizar bem isso para entenderem. A igreja está predestinada para estar lá. Ô irmãos, eu estava ouvindo um relato, talvez os irmãos viram, está na internet aí, de uma moça que foi representar o Brasil num país aí, mas numa vestimenta tão terrível, tão escandalosa. Então, alguém de lá, que estava dirigindo lá o evento lá, falou: você está representando o Brasil? Essa é a cara do Brasil? Vê? Então o profeta de Deus diz assim: quer ver a situação que encontra a igreja hoje? Dá uma olhada nas mulheres. Vê? A mulher, irmãos, representa a igreja noiva de Jesus Cristo. E muitas vezes é duro dizer, mas na mensagem aérea de Tiatira, ele diz assim: olha, por um lado, ela representa a noiva do Senhor Jesus Cristo, o espetáculo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. E por um outro lado, olha, é forte, mas ele disse, ela representa a noiva de Satanás. Vê? Por quê, irmãos? Porque a noiva de Jesus Cristo, ela só tem um marido. E esse marido é o Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que, assim como a mulher está sujeita ao marido, a igreja noiva está sujeita ao marido, ao Senhor Jesus Cristo. Agora, como prova que a noiva de Cristo é sujeita a Cristo? É quando ela está na palavra de Deus. Não é estar num credo, estar numa denominação, estar seguindo os rituais religiosos. Nada disso adianta, irmãos. Mombrana diz aqui na mensagem, escolhendo uma noiva, o que Deus procura desta noiva é uma coisa que as igrejas, as denominações não têm, a religião não tem, é caráter. Vê? Vamos ver se é isso mesmo? Na mensagem, deixa eu ver se eu consigo aqui. A mensagem escolhendo uma noiva, no parágrafo 185. Ele está procurando o caráter dela, o caráter de Cristo. Agora, só um momento, agora, é isto. Ele escolhe uma noiva para refletir o seu caráter. O que as igrejas modernas de hoje certamente falham em seguir. Seu programa aqui, em 1 milhão de milhas, porque nega que isso seja verdade, assim como poderia ser. Agora, ele está esperando pelo dia em que essa noiva esteja formada. Vê? Formada de que forma, irmãos? Conforme diz o pastor Ananias, ministro Ezequiel, William Branham. Esses dias nós falávamos, William Branham nem tem mensagem. A mensagem, 1.200 e tantas mensagens que o William Branham trouxe, não era dele, era Jesus Cristo ali novamente. Então a noiva de Jesus Cristo está se formando com essa vestimenta, irmãos. Essa vestimenta, por isso ela é chamada virgem pura, a qual Paulo diz que seria apresentado para Cristo sem mancha, sem ruga, imaculada. Você está vendo?
Agora hoje você vê aí o sistema, meu Deus, Deus só quer o coração e assim por diante, vai como que vai. Mas eu li na Bíblia Sagrada o apóstolo Paulo dizendo em 1 Tessalonicenses 5:23, seja o vosso corpo, alma e espírito conservado, irrepreensível para o dia do Senhor Jesus Cristo. É corpo, alma e espírito, irmãos. A alma, quando se fala da alma, irmãos, o caso é muito sério. O profeta de Deus diz assim: você pode muitas vezes ter o Espírito Santo no seu corpo, se trajar bem, é Deus ali. Você pode ter o Espírito Santo no seu próprio espírito, cantar bonito, se emocionar, se alegrar, vibrar, isso é muito bonito. Mas muitas vezes lá no terceiro homem, ter uma coisa chamada incredulidade. Vê? Mombrana fala que quando Jesus Cristo, Ele chamou os seus apóstolos e comissionou de 2 em 2 sair e pregar, eles foram ali justificados, eles foram santificados, mas faltava algo ainda para eles. Jesus disse para Pedro e para os demais apóstolos: olha, vocês mais tarde vocês vão ficar lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Vê? Tinha que preencher o terceiro homem, porque até ali, irmãos, o corpo e o espírito dele tinham o Espírito Santo, eles estavam santificados, eles estavam purificados. Agora, você pega um copo, você lava bem ele, você santificou ele, você limpou ele, mas tem que encher de algo, não é certo? Agora, os apóstolos foram para o cenáculo para se encher do Espírito Santo. Agora, Judas Iscariote, irmãos, ele não pôde ir até o Pentecoste. Vê? Mombrana fala assim: muitas vezes nós pensamos em 3 cruzes ali no alto do Calvário, mas na verdade eram 4 cruzes, o Mombrana diz. 3 ali no alto do Calvário e uma com Judas ali se pendurando e se espedaçando no meio. Por quê? Porque Judas, ele era o filho da perdição. E no entanto, ele recebeu o Espírito Santo no seu corpo e no seu espírito, mas na sua alma tinha um diabo. Ele era um diabo. E o diabo não pode receber o Espírito Santo. Para ele receber o Espírito Santo, ele tem que ser redimido. E ele não tem mais chance de ser redimido. Você está vendo? Então Judas, ele foi chamado filho da perdição. E veja até que altura Deus permitiu ele ir, irmãos. Ele foi tesoureiro da igreja, ele foi pregador, ele tomou a última ceia junto com Jesus. Veja, mas para cumprir o que diz lá no livro de Salmo, o amigo mais íntimo que comia o pão comigo na minha mesa, levantou seu calcanhar contra mim, se referindo-se a Judas Iscariotes. Aleluia. Mas só que tem uma coisa, a sua pregação ele sempre sucumbia. Ele censurou aquela mulher pecadora. Quanto desperdício desse perfume. O pensamento dele era só em dinheiro, eram só coisas materiais. Mas ele teve que mostrar a sua natureza. Mas enquanto ele mostrava a sua natureza, a noiva de Jesus Cristo também mostrou a sua natureza. Foi cheia do Espírito Santo. Aleluia. Você crê que você tem o Espírito Santo, irmãos? Eu creio que, ainda que seja em dose pequena, eu creio que eu tenho o Espírito Santo. E eu creio que vocês também têm o Espírito Santo, senão vocês não estariam aqui. O que impulsiona nós estar na casa de Deus é o próprio Espírito Santo de Deus. Vê? E eu tenho aqui uma anotação, e não vou prosseguir muito, daqui a pouco o meu pai, pastor Ananias, vai abençoar os emblemas, mas eu tenho aqui uma anotação que Deus colocou em meu coração dias já, irmãos. Não há um ser mais astuto e mais religioso que Satanás, irmãos. E nesses últimos dias, o que ele tenta lançar de tropeço na vida de cada cristão não está escrito. Pense bem, ele é religioso, ele é astuto. O apóstolo São Paulo diz assim: aquele que milita não deve se embaraçar com os negócios desta vida, a fim de alegrar aquele que alistou para a guerra.
Então todos nós estamos alistados como um soldado nessa batalha, nessa guerra espiritual. Veja, e muitas vezes, irmãos, nós se embaraçamos com qualquer coisinhas, pouca coisas. Eu estava pensando, quantas vezes Satanás coloca embaraço na vida de você para não vir na igreja? Eu não vou dizer no caso de alguns que trabalham, o irmão Gabriel está trabalhando, não, Valério? Outros estão trabalhando, o irmão Reginaldo teve problema no carro. Mas quantas vezes Satanás coloca embaraço nas nossas vidas, justamente na hora de você sair para vir na igreja, o diabo envia um parente lá na sua casa, e você fica meio acanhado, e fala assim, é hora de ir para a igreja, e você acaba ficando, eu não estou melhor do que ninguém, irmãos, eu sou meio grosseiro nessa parte. Deu ordem para a igreja, olha, quer ir comigo, vão, se não quer, aí a casa fica à vontade aí, mas eu estou indo para a igreja. Mas muitas vezes, pela nossa educação, nós não queremos magoar e tal, e acabamos não vindo na igreja, ou por causa desse, e sempre, irmãos, eu estou dizendo porque Deus me deu esse discernimento espiritual, irmãos, que tem acontecido isso. Satanás tem mandado pessoas na hora de vir para o culto, e na hora de vir para a igreja, e pessoas têm ficado embaraçadas. Você que está ouvindo pela internet, talvez sirva para você também. Talvez você fique embaraçado e você perde o culto. Veja, e é isso que Satanás faz. Agora, se você está na hora do almoço, você tem que entrar no serviço 1 hora. Chega alguém lá para bater um papo, conversar, tudo. Você vai continuar conversando ou você vai pedir licença e falar, olha, deu ordem de trabalhar, eu preciso cumprir meu compromisso. Você está entendendo, irmão, o que eu quero dizer? Então é isso que o Espírito Santo colocou em meu coração. Nós temos que militar para alegrar aquele que nos alistou para essa peleja, irmãos. Temos que ter o discernimento, senão o diabo vai sempre massacrar nós, e nós não podemos andar debaixo do pé do diabo. Ele que tem que estar debaixo dos nossos pés pelo poder do nome e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos, nós ter esse discernimento, porque não tem lugar melhor do que nós estarmos, do que estar aqui, como o irmão Fábio diz, do que estar aqui na casa do Senhor. Quantas vezes eu digo, não é porque somos pregador, ministro aqui não, vocês pensam, que beleza, eu queria ser como pastor, como ministro, que vida boa. Vocês não sabem muitas vezes o que nós carregamos, irmãos. Mas só que aqui não é lugar de contar derrota. Aqui é lugar de contar que nós somos alistados para a guerra. E nós vamos chegar lá com as mangas arregaçadas, dizendo, até aqui o Senhor tem me ajudado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! E Salomão disse, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Então você sabe perdoar, você sabe amar, porque você aprendeu com Jesus. Ele disse, aprendei de mim. O que seria de nós, se lá na cruz do Calvário, quando ele estava sendo ali injuriado, crucificado, mas ele olhou e disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Lembrando de ser cristão, é ser como Cristo. Pai, perdoa aquela irmã, perdoa aquele irmão, ele me tratou mal, ela me tratou mal, olha, não é ele, Pai, é o diabo, perdoa ele, ó Pai, ajuda ele a levantar, eu quero ver ele na fila da Santa Ceia, ó Pai, ajuda meu irmão, ó Pai, tenha misericórdia dele, oh, aleluia, e fazendo assim, não vai ficar ninguém sem tomar a ceia, você não tem que ficar sem tomar a ceia. O apóstolo Paulo diz assim em Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Ele não disse para o homem examinar a si mesmo e ficar sem tomar a Santa Ceia. Não, examine. Você examinou, encontrou alguma falta? Irmãos, Deus nunca fecha a porta para o homem. Nós fechamos por nossa dureza, nós fechamos muitas vezes, mas Deus nunca fecha a porta. Você examinou, achou algo que está em falta? Existe um lugar de socorro para você. Aquele que se humilha é exaltado, e aquele que se exalta é humilhado. Então todos, Mombrando diz assim, quem tem que tomar a Santa Ceia, deve tomar a Santa Ceia,
Todos vocês que estão lutando contra a maré, você não dá conta muitas vezes, mas você é sincero, você deve tomar a ceia do Senhor. É o seu dever tomar a ceia. Não deve tomar a ceia do Senhor aquele que, tanto faz como fez, eu pago o dízimo se der certo, se não der eu não pago, eu vou na igreja se der certo, se não der eu não vou. Não tem responsabilidade com Deus. Você não deve tomar ceia, você pode tomar para condenação. Mas se você está lutando com tudo, tenho certeza, como o Hermes, sua irmã Vanessa, se eu pudesse estar sempre lá em São Pedro. No original das irmãs, se eu pudesse estar sempre lá. E muitas vezes nós dentro da igreja e não viemos para a igreja. Vê? Então, irmãos, Deus julga o nosso coração. Se você é sincero diante de Deus, tome a ceia do Senhor tranquilamente. Não importa o que Satanás está falando na sua mente, não importa. Você fez isso, você fez aquilo. Ele apontou para Martim Lutero uma lista de acusação. Mas Martim Lutero pegou a caneta vermelha e falou assim: o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, me purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, teu Filho, me purifica de todo o pecado. Satanás, tem mais acusação aí? Pode trazer, porque ainda tem sangue no propiciatório. Tem alguém que paira por mim nesse momento. Esse alguém é o precioso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus! Deus está aqui nessa noite, irmãos, e Deus quer ver você de pé diante dele, tomando a ceia com o coração alegre, feliz. Aleluia! Não importa as dificuldades, não importa as lutas, os problemas, não importa. Você pensa que quando Melquisedeque deu a ceia para Abraão, não era nem Abraão ainda, era Abrão. Você pensa que Melquisedeque tomou a ceia sorrindo e dando gargalhada? Não, ele tinha acabado de vir de uma grande batalha. Ele tinha vencido 5 reis. E o irmão Branda pegou a mensagem, um super sentido, e falou: nós temos que vencer esses 5 reis. E para vencer esses 5 reis tem que ter o sexto sentido, que é o Espírito Santo. Aleluia. Vocês sabem quais são os 5 sentidos, né? Que Deus te abençoe, irmãos. Que Deus te ajude. Eu agradeço por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora...